Los invitamos, por favor, que nos acompañen, tomen una respiración, pensemos en nuestro Padre, en Jesús, nuestro consolador, nuestro yugo, nuestro mejor amigo, nuestro modelo perfecto, en María, al doctor Becerra de Meneses, nuestros mentores y protectores, nuestros ángeles de la guardia, y todo ese plano espiritual que preparó todo para nosotros, que llegáramos en este día a escuchar la divina palabra, el mensaje de Jesús, a la letra de la doctrina espírita. Pedimos, Padre, por todos los necesitados, todos nuestros hermanos y hermanas, encarnados y desencarnados, en cualquier condición que estén y en cualquier lugar que estén. Agradecemos la oportunidad del uso de nuestro libre albedrío para poder estar aquí en este día, en familia, nuestra familia de Becerra, con mucho amor y cariño, reunidos en tu nombre. Pedimos también, Padre, que bendigas a nuestra querida Antonia, para que ella pueda, como siempre, dar su mensaje a la letra de Allan Kardec y de los buenos espíritus que nos rodean y nos acompañan. Muchísimas gracias, Padre, estés con nosotros hoy y siempre, que así sea. Entonces, como ya saben, Antonia es nuestra presidente, trabajadora hace muchos años, incansable, hace evangelio en inglés y en español, portugués, portuñol. Profesionalmente es la registradora de una universidad, lleva muchos años en la doctrina y en la rama escolar. Entonces, para nosotros es una bendición poder tenerla con nosotros. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Los veo muy bonitos, muy sonrientes, qué bueno, ¿verdad? Pues bien, el capítulo de hoy exatamente vamos a hablar de nosotros, los obreros de la última hora, ¿ok? Pero leyendo esse capítulo, nosotros, pelo menos para mim, uma pergunta, não? Bueno, estamos obrando, o que é que estamos obrando? Se somos obreiros, porque estamos fazendo algo, verdade? Então, o que estamos fazendo? Em que estamos construindo? O que estamos construindo? Então, é dizer que há uma construção, verdade? Porque há uma obra a ser hecha. Então, vamos reflexionar um pouco sobre isso. Então, em realidade, a obra é o reino de Deus que devemos construir, que devemos fazer parte dele, que estamos obrando, não? Muitos de nós outros estamos obrando a favor, outros em contra. Mas, enfim, estamos obrando. Hasta que um dia, os que todavia não compreendem o que significa verdadeiramente o reino de Deus em el plano terrestre, então, nós outros, esse dia, quando chegue, não? É quando vamos ter verdadeiramente o reino totalmente instalado entre nós outros. Pero para ter um reino entre nós outros, se é uma obra, há um plano, há um desenho da obra e, consequentemente, a construção, não? Então, vamos, pouco a pouco, nesses três aspectos, vamos desenhar isto, vamos pensar, meditar um pouco qual é o plano, o desenho e a construção. E, obviamente, os obreiros. Quem são os obreiros e como deve ter, que características devem ter esses obreiros? Porque esses obreiros são especiais. Não é um obreiro de qualquer boss, não, de qualquer pessoa que vá nos emplear. É um obreiro especial. Então, o planeamento, não? O reino de Deus em la terra. Como é esse planeamento? Então, para aqueles que todavia não conhecem, esse livro eu lo traje porque é um livro bastante ilustrativo, que se chama Nos Céus da Gália. Eu lo conosco apenas em português, não lo conosco em espanhol, tampouco em inglês. Mas para aqueles que podem lê-lo em português e aqueles que também podem entender lendo em português, aunque não sepa português, eu los recomendo, porque nos dá uma visão mais ampla
dessa conexão, desse plano divino, que esse plano não é apenas que vem de longos milênios, não é? E que ele se dá primeiro no plano espiritual para depois se dar no plano material entre nós outros. Que todos nós outros aqui primeiro consertamos nossos compromissos, consertamos nosso salário em el plano espiritual e muitas vezes durante diferentes vidas reencarnatórias, para hoje estarmos aqui conversando e discutindo e entendendo e melhor tendo consciência de que obra estou fazendo eu em este plano, que hago eu hoje, que verdadeiramente estou colaborando ou não com esse reino de Deus a ser implantado entre nós outros, ok? Então, esse livro, Em los cielos de la Galia, eu pus em espanhol, para, em realidade, ele não existe, existe nos céus da Gália, não? Esse livro, o que habla ele? É um livro que foi psicografiado por Carlos Barcel, pero foi ditado pelo espírito hermano José, que é esse para aqueles que não lo conhecem ou que nunca tuvo nenhuma referência dele, ok? Bem, e esse livro, o que relata ele? Ele relata a saga milenária da implantação do reino de Deus entre os homens na terra, ou seja, desde antes de que Jesus nasciera, muitos anos, milênios antes de que Jesus viniera ao plano terrestre. Também destaca, imagine-se que esse plano já está definido, já está delineado desde muito antes que Jesus pudera vir entre nós outros, ok? Diz, ele também destaca os estreitos laços espirituais existentes entre druidismo, que depois vamos explicar o que é, cristianismo e espiritismo. Ele também identifica a unidade existente entre as três mais avançadas revelações. A se compreender que todo trabalho de edificação espiritual é doloroso e, por vezes, exige em múltiplas existências o repetido sacrifício de los mesmos espíritos para consolidá-lo. Também que a semilla do reino divino, que por agora se encontra em fase de cultivo em la gleba del mundo, requiere el bendecido e sábio concurso de los siglos para florescer todavía, se quer dar frutos. Cultivo para florescer. Depois que floresce, é que vêm os frutos. Mas, todavia, estamos no cultivo para que ela floresça, ok? Então, é disso que trata esse livro aí. Então, o plano. Dentro dessa unidade de revelações, como foi dito, né? Quer dizer, que uma ideia, né? Que as leis divinas e que a revelação da ciência espiritual, do mundo dos espíritos, como a nós outros, pouco a pouco, vem sendo revelada a ciência, ou seja, revelada a ciência do mundo material, pouco a pouco nós outros estamos tomando conhecimento cada vez mais quais são as leis que rigem o mundo material. Não? Todos nós outros aqui não sabemos, eu não sei. Se alguém me pergunta aí como é que se hace a telefonia celular, olvídalo, não lo sei. Não? Só vejo os efeitos, mas não conosco o princípio, não conosco a ciência, não conosco o porquê disso e resulta em isso. Bem? Essa é a ciência. Então, da mesma maneira, essa ciência, isso não significa que é porque eu não sei que ela não exista, que está aí. Eu apenas não a conosco, ignoro. Eu, particularmente, como muitos de nós outros, não? Todavia, não é chegado ao ponto de estudar isto, que possa ter conhecimento e saber muito das leis do mundo físico. Consequentemente, poucos sei igualmente das leis do mundo espiritual e dessa inter-relação dessas leis entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque um não existe sem o outro. Aliás, um não existe sem o outro, poderia existir sem o outro. O mundo espiritual pode existir sem o mundo material, mas o mundo material não pode existir sem o mundo espiritual. Okay? Então, dessa unidade dessas revelações, há uma comparação aí. E essa comparação, quando foi citada aí nesse livro, eu fui buscar a fonte. A fonte está na Revista Espírita, escrita por Allan Kardec,
em abril de 1858, que habla sobre o espiritismo entre os druidas. Todos nós outros, não sei se todos sabem, por Allan Kardec, em uma de suas experiências passadas, ele foi um druida que participou desta comunidade, em que esta comunidade é na parte, o que hoje é o país de Gales, não? Na Grã-Bretanha, o país de Gales, e então, naquela época, se chamava Gália. E então, ele teve uma de suas experiências reencarnatórias aí. E esse grupo foi bastante significativo, por isso que o druismo, Allan Kardec toma essa, vamos dizer assim, essa religião ou essa filosofia, digamos assim, como referência, não? Mas para que possamos seguir a sequência, né, da evolução do pensamento religioso. Então, o que era o druismo naquele momento, né, daquele grupo de pessoas? By the way, a propósito, essas pessoas que estavam aí, elas foram, muitos deles, os exilados de Capela. Mas aqueles exilados de Capela, espíritos que foram exilados de Capela, mas já aqueles menos rebeldes, já aqueles que já aceitavam e já aqueles que já estavam trabalhando em favor da instalação do reino de Deus entre nós outros. Né? Por isso que de onde saiu isso? Como que uma comunidade pode ter todo esse conhecimento prévio se nada aí lo ensinou, se não existia o espiritismo, se os espíritos não revelaram? Que então? É porque vem de outras esferas esse conhecimento, de esferas mais elevadas, de esferas mais evolucionadas. Não? Então, muitos dos espíritos, igual que vai passar com nós outros, muitos de nós outros vamos ser transferidos para outras esferas, talvez menos evolucionadas, mas isso não significa que o que é patrimônio do espírito, lo levamos aonde queira. É patrimônio. O que aprendemos, o que sabemos, vai se manifestar em qualquer parte do universo. Então, consequentemente, se em algum momento nós outros formos transferidos para um mundo de expiações e provas, ou se porque nesse já não poderemos estar, se ele está passando por um processo de regeneração, não? Então, vamos levar esse patrimônio espiritual, seja do aspecto moral, seja do aspecto intelectual. Levaremos com nós outros. Então, da mesma forma que aqueles espíritos do sistema de Capela viram e trajeron su patrimônio intelectual, su patrimônio moral. Não? Então, dentro desta comunidade de espíritos, jamais resignados, jamais obedientes às leis divinas, qual era o pensamento dele? O pensamento era de que eles creiam em Deus único e absoluto. Não é interessante? Enquanto todas as demais outras comunidades eram politeístas, eram paganas, essa comunidade, ela creia no Deus único e absoluto. Eles também creiam em la reencarnação, eles sabiam que havia uma evolução, não? Que o homem conserva seu livre albedrío, que ele eleva-se gradualmente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e por las pruebas que suportou, ou que suporta, não? E também eles sabiam que havia existência e intervenção de los espíritos. Ou seja, que eles já conheciam das leis espirituais, muitos deles, não? Então, o cristianismo, né? Qual é o ponto de contato? E é uma sequência. Em la natureza não existe salto. Aqui, aí, de repente, não há um salto quântico. O único salto quântico que existe na natureza é quando há essa renovação de espíritos encarnados em um orbe e que nesse chega o momento dessa regeneração, desse passar, desse câmbio. Aí como um salto quântico, aparentemente, por quê? Porque os espíritos que aqui são renitentes, ou são rebeldes, ou são perezosos, que não querem trabalhar seu próprio espírito, seu próprio aspecto intelectual e moral, se eles não poderão mais continuar em el grande grupo, que já é um tremendo esforço, que já busca a harmonia, já busca a serenidade, que já busca a paz e que já quer saber conhecer melhor a Deus. Não? Está a favor, está disposto
y tiene la buena voluntad de trabajar por la obra divina, por el reino instalado en el orbe. Entonces, é igual que vai passar, não? Então, o cristianismo, o que ele traz? Né? Os espíritos que aí estavam encarnados, e logo depois vocês vão ver, são os mesmos espíritos que, no momento em que o Cristo vino ao plano terrestre, o Cristo teve um meeting, vamos dizer, uma reunião no plano espiritual, onde foi consertado, onde Cristo lhe disse, chegou o momento, chegou a hora. Aqui estão estabelecidos quais são os fundamentos, o que vamos a passar, quais são as expectativas e o que esperamos que para contribuir com o reino, o que esperamos de cada um de vocês. Então, o cristianismo, quais são os fundamentos que conectam com o druismo? Porque, em realidade, estamos falando das leis divinas. Então, o cristianismo também estabelece o Deus único e absoluto, a evolução do espírito, a ressurreição / reencarnação, ou / reencarnação, porque muitos dos hebreus aí reencarnados, que também muitos deles eram espíritos capelinos, mas não tão resignados, não tão obedientes, um pouco mais rebeldes, não? Eles sabiam eles tinham conhecimento de que havia múltiplas vidas, de que pero eles entendiam, conceituavam como ressurreição e não como reencarnação. Mas o conceito do fundamento é o mesmo, não? E também da existência e intervenção dos espíritos. Ou seja, quando chegamos, como transferimos e chegamos ao espiritismo, que passa? O espiritismo, como todos nós outros sabemos, nada mais é do que a revivescência, não, del cristianismo, ou seja, é o chamado cristianismo redivivo, ou seja, é refresh, é o refrescar daqueles conceitos, daquelas ideias, em sua direção verdadeira e correta, não? Então, obviamente, ele vai reafirmar os mesmos fundamentos, Deus único e absoluto, evolução do espírito, a reencarnação, a migração do alma, a existência e intervenção dos espíritos, e ademais de outras coisas. Mas, fundamentalmente, nessa linha de unidade de fundamentos, se mantém o mesmo, não? Ou seja, muitos de nós outros, há quantos anos ou há quantos séculos estamos reencarnando? Não? Muitos de nós outros, verdade? Então, a cada reencarnação, escutamos, temos a oportunidade de escutar os mesmos fundamentos, temos o livre-albedrio de aceitar ou não, temos o livre-albedrio de trabalhar, de colaborar ou não. Isso vai depender única e exclusivamente de cada um de nós outros, não? Então, dentro desse mesmo livro, que eu estou dizendo que é a Revista Espírita, ela é um volume, 2 volumes, pelo menos, que condensa 4 anos, se eu não me engano, certo? 4 ou 6 anos, não me recordo bem, de 1858 até 1862. Eu creio que é esse período, se eu não me engano. Então, a Revista Espírita, essa é uma revista que cada um de nós outros aqui deveríamos ler, porque é interessantíssima. São artigos que Allan Kardec escreveu naquele instante e que não tem nenhuma outra obra, mas que foi com base em esses artigos, naquela resposta, naqueles questionamentos, naquelas experiências que Allan Kardec foi tendo, do que ele foi escrevendo. E aí, a partir do que foi escrito, isso muitas vezes foram conjugados os fundamentos das obras básicas. Mas a primeira escrita, a primeira análise, vamos dizer assim, a primeira crítica, a primeira análise está na Revista Espírita. Então, mira que interessante. Nessa mesma Revista Espírita, em abril de 1858, dentro desse mesmo artigo, que se chama El Espiritismo entre los Druidas, Allan Kardec faz uma comparação entre a escala espírita, que foi definida por los espíritos que lo ensinaram, e a escala druídica, a escala que tinha os druidas, não? E veja bem que interessante. Dentro da escala espírita, né, na escala de Allan Kardec, ele coloca a primeira ordem de espíritos, que são chamados os espíritos puros, ou seja, estes não mais reencarnam. A segunda ordem de los buenos espíritos, que significa espíritos superiores, de sabedoria, os sábios benévolos,
ok? Isso eu estou fazendo uma síntese. E a terceira ordem de espíritos imperfeitos, ou seja, espíritos neutros, pseudo-sábios, livianos, impuros. Esse é o que está escrito, dessa mesma forma está escrito na Revista Espírita. Se vê que logo foi a primeira escritura, né? Que depois ele retoma, como se diz, vai escrever a escala espírita com mais detalhe, certo? Pero mire que interessante a escala druídica. A escala druídica tem esse nome, não? Ele chama Selgant, por exemplo. O que é esse Selgant? O conceito que eles tinham. Ele dizia que esse lugar é onde é a sede de Deus, né? É a morada de Deus. E essa outra palavra aí que está em, não sei como se diz, que se chama la plenitude, ou seja, a morada de los bem-aventurados, la vida eterna. Estaria, na verdade, conectada em comparação com a escala da primeira ordem de espíritos, espíritos puros, não é? Mas só que tem uma coisa interessante aí, que eles sabiam que Deus estava separado de sua criação, que nenhuma criatura nunca ia chegar ao nível de Deus, nunca ia ser um Deus, vamos dizer assim. Veja que ele diz sede de Deus, ele separa, não? E então, mas a plenitude é exatamente esse, onde são os mundos onde vivem os espíritos puros. Isso estaria em comparação com a primeira ordem. A segunda ordem, não? Ou que eles chamam o abredo, ou la travessia, para os druidas, seria la travessia. Seria ciclo de las migrações ou diversas existências corporais que as almas recorrem para chegar de terceira ordem para a primeira ordem. São esses dois nomes aí, não? Então, e a terceira ordem para os druidas seria o começo, ou seja, o que eles chamam o abismo, e seria o ponto de partida das almas, ou seja, o ponto em que as almas começaram seus processos evolutivos, em processos reencarnatórios, suas experiências, para chegar ao ponto da plenitude. Bem? Então, ou seja, a mesma ordem, de uma maneira general, e é interessante que Allan Kardec põe esses dois para demonstrar que há uma unidade de pensamento. Não? Então, a preparação da venida do Maestro, né? Jesus. Estamos falando ainda do plano. Então, se diz, nesse livro está escrito assim, las tinieblas não têm o poder de atentar contra a essência de los hechos. Sua interferência, devido a sua liberdade de ação, por vezes se hace inevitável, pero a vitória e qualquer luta sempre pertenecerá à luz. Depois eu digo por que isso está aí, okay? Porque essa foi a preparação da venida do Cristo entre nós outros. Então, se a defesa, quando atacados, não nos é vedada, pero a iniciativa de atacar nunca nos deve pertencer. Aí está clarito como devemos enfrentar o antagonismo de aqueles que estejam encarnados ou desencarnados que se posicionam contra o progresso espiritual, o progresso das comunidades, o progresso de todos nós outros. Cada um de nós outros, enquanto comunidades, enfrentamos lutas antagônicas daqueles que são espíritos rebeldes, espíritos que muitas vezes, como está dito nesse livro e em outros, que vieram existem entre nós outros espíritos capelinos, entre nós outros, dado seu nível de rebeldia, que todavia reaccionam a essa aceitação de los fundamentos e de los conceptos de Deus. ¿Ve? Entonces, esses são o que se chama las tinieblas, ou seja, os espíritos antagônicos, os espíritos que não todavia não experimentaram o amor de Deus, que não sabem. Então, essa preparação se deu, esse antagonismo, essa agressão, e massivamente, também se deu em el momento antes da venida do Cristo, entre nós outros. Para isso, terão que ler o livro, porque eu não vou contar todos os detalhes. E aí, tem uma parte do livro que diz assim, cuidado, Vogan. Quem era Vogan? Vogan era um dos druidas que estava nesta comunidade. E ele também
estava sendo preparado para a reencarnação junto com o Cristo, como todos os demais, não? Inclusive os 500 de Galileia. E então, e o que foi dito a ele naquele instante? Desde aquele momento, ele já tinha sua característica própria de espírito, não? O qual era ele tinha sua característica, a característica própria que o identificava. Não a questão do dinheiro, a questão de que ele podia, que eu vou olhar e negocio com eles, porque não negociamos. Não sei, essa falta de compreensão do que o reino de Deus não se hace apenas entre o poder terrenal, ok? Não conseguia compreender isso aún. Então, nesse instante que ele disse isso, não? Seu mentor espiritual lhe disse: "Las tinieblas pelea en la intimidade de tu espírito, intentando ganhá-lo. Não concedas a elas espaço adentro de ti. Sabemos que o mal não desiste de nós outros facilmente e, por vezes, nos sigue de existência em existência, hasta que consiga com nós outros o que deseja." Por que trago isso aqui? Porque isso também isso é válido para todos nós outros, enquanto persona, porque uma coisa é a comunidade, como nós outros estamos trabalhando enquanto comunidade, e o resultado da comunidade é cada um de nós outros, não? Pero primeiro temos que cambiar nós outros, primeiro temos que trabalhar nós outros, primeiro temos que ter cuidado, primeiro também temos que ser vigilantes nós outros, para poder nos transformar, porque cada um de nós outros todas nós outros temos nossas imperfeições, e, consequentemente, podemos ser facilmente ilusionados, facilmente seduzidos, facilmente condicionados, facilmente levados, manipulados, facilmente. Então, é necessário que ela disse isso, las tinieblas, porque é a luta da luz e das sombras, não? É necessário fazer luz. E para ser luz é necessário um esforço moral e um esforço intelectual, um esforço de consciência clara de que caminho estamos caminhando. Então, por isso que ele disse: "Las tinieblas peleam na intimidade de tu espírito", não é verdade? Quem de nós outros aqui não vai dizer que as tinieblas também não peleam na intimidade de nossos espíritos? Eu não creio que nadie vai dizer que não, porque senão não estaria entre nós outros, verdade? Essa é a luta natural, normal, de cada um de nós outros, enquanto espíritos encarnados em processo evolutivo. Todos nós outros aqui sofreremos influência, pode estar seguros, mas é necessário saber identificar que tipo de influência, por que estou sendo influenciado e como posso superar. Mas para isso, há que estar determinado. Não? Disse, a ameaça de las tinieblas, não? Esse é um diálogo que é bastante, assim, vamos dizer, bastante ilustrativo. Eu o trago somente para que tenhamos uma visão bem clara, não? O que era essa ameaça? Naquele instante em que Jesus, em que o Cristo venia entre nós outros, não? Dizia, a espada, o Espírito, vino ameaçar ao grupo que estava em estudo e trabalho aí. Dizia, a espada lhe desepará a cabeça, dizia o Espírito necessitado. E Allan, que no caso era Allan Kardec, dizia, calmem-se, ou seja, com o grupo, trata-se de um chamaim, significa um espírito necessitado. O Espírito dizia, e um dos grandes, templos estão sendo destruídos e incendiados, ódio, ódio. Allan disse, permaneçam calmados, não diga uma sola palavra e não reacionem. O Espírito, ha, ustedes todos serão mortos. Allan, sea hecha a vontade de Esparta, que era como ele dizia, de Deus Padre. El Espírito, esta por seguro não é a vontade de Deus Padre. Esta é nossa vontade. Tontos, se uniera a nós outros, nada de isso estaria ocorrendo. El maestro de los maestros, ele não nascerá aqui nem em outra parte. Estamos esparcidos por toda parte, a fim de detê-lo. Todo já está planeado. Isso era o diálogo que dizia. Então, um dos estudantes disse, não hagam isso, por favor. E o Espírito, clamem, arrodilhem-se. Allan,
Nadie puede se oponer a las leyes divinas. El espíritu, cállese, estaré en el hilo de la espada que de separar su cabeza. Alan, la muerte es portal de pasaje para la verdadera vida. Inútil, mi hermano, su rebeldía. Usted está apenas adiando su instante de suprema felicidad. El espíritu, idealismo tolo. León, ¿tendrán fuerza para tanto? Absolutamente. Oponer-se a alguém às leis divinas é simplesmente loucura. Que haremos? Dizia um de los outros. Alain disse, continuaremos nos reunindo e estudando. Necessitamos nos preparar para o que o futuro nos reserva. Por que trajo isso aqui? Porque, se vocês prestaram atenção, a ameaça de los espíritos necessitados é com a morte. Separando tu cabeça, todos vocês vão morrer. Isso é o que passa muitas vezes entre nós outros quando estamos numa reunião mediúnica. Quando alguém quer nos ameaçar ou ameaçar um grupo, ele diz que te levarei à morte, por exemplo. E aí, esse Alain, que era como o mentor, o instrutor daquele grupo de estudos e trabalho, ele tinha clareza de que a morte não existe. Então, essa ameaça não é verdadeira, é uma ameaça apenas. Mas muitos de nós outros nos impressiona. Por quê? Porque creemos que verdadeiramente é a morte. Não? Mas quando temos clareza de que a vida continua, isso não é nenhuma ameaça, ao contrário. É uma afirmação da imortalidade da alma e da fidelidade para com Deus. Não? Outro aspecto também que me chama a atenção nesse diálogo é que aquele espírito, ele diz assim, quando pedem a ele para, como ingenuamente um dos estudantes disse, não haga isso, por favor, que disse ele, clamem, arrodilhem-se, ou seja, submetam-se, não? A mim ou a nós outros, verdade? Isso é claramente a atitude de qualquer espírito bastante orgulhoso, bastante prepotente, déspota. Então, não há necessidade de, como se diz, de arrodilhar nem de clamar, porque clamamos a quem? A Deus. Verdade? Então, ele disse, nadie pode se oponer a las leis divinas. Claríssimo. Nadie pode se oponer a las leis divinas. Luchamos. Muitos de nós outros lutamos em vano. Quando eu digo nós outros, todos aqueles que se opõem. Não? Então, outra coisa que também me chama muito a atenção nesse diálogo é que a forma como devemos nos comportar diante de espíritos rebeldes, diante de espíritos que nos ameaçam ou diante de qualquer situação em que nos vemos involucrados. Ele disse, permaneçam calmados. Não digam uma só palavra e não reacionem. Esse é o comportamento verdadeiro para não entrar em conexão de sintonia. Calmados. Não há nada que se alterar aqui, não há ameaça. Ele está dizendo, é um espírito necessitado. É um espírito que enferma. Então, se não há porquê, imagine-se se um louco chega a dizer, vou cortar tua cabeça. O que vai ser? Tu vai sair correndo, vai dizer, não. Não. Se tu tem uma pessoa que tem discernimento, tu vê que aquele é um enfermo e que, consequentemente, não há necessidade por que se alterar e porque que aquilo não é uma ameaça real. Não? Então, esse é o comportamento que todos nós outros devemos ter quando nos sentimos desorientados, quando nos sentimos influenciados, quando nos sentimos desequilibrados. Qual é o comportamento? Permanecer calmado. Não dizer uma só palavra e não reacionar. Não reacionar. Não reacionar. Não reagir, reacionar. Então, por quê? Quando um daqueles amigos, como o Zéfiro, não? Ele reacionou a um que Alain, naquele que era Alain, disse não reaciona, deu a instrução, mas ele não seguiu, porque seguiu seu impulso e veja o que foi a reação. Poderia ter sido pior. Né? A reação poderia ter sido pior, poderia ser criado um alarme maior. Então, cada um de nós outros devemos ser vigilantes em isso. Não dar alimento a qualquer sentimento de desequilíbrio, a qualquer pensamento
que não seja um pensamento benéfico. Não devemos. Delante disso, devemos calmar-nos, callar-nos, silenciar e não reacionar. Deixa passar. Deixa passar. Isso serve para todos nós outros na casa espírita, obviamente, né? Porque não somos nenhum angelitos, ao contrário. Estamos aqui todos em grande trabalho de burilamento de nossas personalidades e, mais que isso, de nossos espíritos. Então, é necessário aprender a callar, a silenciar, a trabalhar em el bem, a cooperar, a colaborar. Essa é a expectativa que nós temos de buenos espíritas, verdade? Esse é o trabalhador do Senhor, aquele trabalhador que colabora, que calla, que não deixa que sua personalidade se imponga sobre os demais. É uma ilusão, verdade? Então, se diz. Então, esse cuidado, Vaughan, eu diria cuidado todos nós outros, né? Porque todos nós outros temos esse aspecto, ou vários aspectos, mas pelo menos um mais sobressalente com o qual devemos lutar todos os dias para que possamos não ser vítimas e não se deixar levar quando nós temos todas as possibilidades de sairmos vitoriosos na luta. Okay? Bueno, então, qual é o desenho do reino? Então, o Cristo, quando essa comunidade de espíritos, quando eles desencarnaram, todos se reuniram no plano espiritual. E aí, é uma que ele chama a exortação do Cristo, que é um diálogo belíssimo, que vocês estão perdendo se não podem lê-lo. E aí, uma parte desse diálogo é o seguinte, disse: Mis bem-amados, em breve vamos a dar início na Terra a uma nova era. Desde muito anunciada por aqueles que, esparcidos por todos os quadrantes, seguiram delante de mis passos. Você habla de los profetas e de muitos outros também. De maneira inútil, as tinieblas continuarão em el combate sistemático de la luz del princípio, ou seja, combate de Deus, que terminará por prevalecer sobre toda a sombra de la ignorância e de los espíritos rebeldes. Nuestra tarea em todos os tempos é de redenção. Cada um de vosotros, de acordo com vuestras aptitudes, mas, sobretudo, com a essência de vuestros sentimentos, colaborará comigo, que, em definitivo, lançarei os alicerces do reino de Deus em los corazones. Em los corazones. Todos vosotros sereis chamados a enorme sacrifício em testemunho de la fé. Durante siglos e siglos pelearemos sem desânimo, através das vidas que se sucederão, para que mis palavras de vida eterna continuem haciendo-se eco. Não desistiremos de sembrar e de trabalhar por la buena cosecha. Não vos deixeis intimidar por las persecuções que han de ser el sello que los vos identificará en la condición de mis servidores fieles. Sobre todo, tiene siempre buen ánimo y guardad la convicción de que estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No vos olvidéis, entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición y espacioso el camino que a ella conduce. Ni todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Tan solo entrarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mas, claro, esse é o desenho da obra, como podemos colaborar. Esse é o desenho, como podemos colaborar na obra do reino de Deus entre nós outros, não? O desenho, a construção. O maestro de la obra. Ai, a construção quando começou? Começou muito antes com esses obreiros mais antigos. Estamos falando do orbe terrestre, não estamos falando de outros orbes. Estamos falando da história do orbe terrestre, da evolução do sentimento de Deus, do pensamento religioso, dessa instalação desse estado de espírito fraterno, desse estado de espírito de colaboração, de amor, de justiça e de caridade entre nós outros. Esse é o fim, essa é a meta. Construir
en este orbe el amor, la justicia y la caridad, sin ninguna mezcla verdadeira. Entonces, essa obra iniciou quando Cristo chegou a Jerusalém. Está dichada, está escrita nessa obra que se chama Buena Nueva. Essa obra está em espanhol, está em inglês, está em português. Então, é decir, que todos vocês têm acesso a ela e é muito importante que leiam, porque isso nos remonta àquele momento. Eu, pelo menos, cada vez que leio, me remonto àquele instante, como se eu estivesse vivenciando. É como se nós outros nos déramos a oportunidade de vivenciar aqueles momentos e possivelmente estivéssemos aí, ou possivelmente não, ou possivelmente fôramos tão ignorantes que fazemos parte do povo, da miséria do povo, e não sequer pudermos alcançar a grandeza que foi a vinda do Cristo entre nós outros. Não? Então, para que pelo menos tenhamos essa experiência virtual, digamos assim, possamos ler o livro e nos remontar a esse momento, né? Com a imaginação. Então, essa obra começou, né? O maestro, quando vino a recorrer os obreiros para começar essa instauração do reino de Deus entre nós outros, a primeira pessoa que ele encontrou foi um sacerdote do templo, se chama Anás. E essa conversa entre Anás e Jesus foi fundamental. Aí está restabelecido os fundamentos do reino. Então, a construção começava assim. Disse Anás: Galileu, ¿qué haces en la ciudad? Jesús: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E Anás: reino de Deus? E que pensas tu que venga a ser? Esse reino é a obra divina em el coração de los hombres. Obra divina em tus manos? Com que cuentas para levar adelante essa difícil empresa? Quais são tus seguidores e companheiros? ¿Acaso habrás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre que te auxilie em la ejecução de tus planes? Jesus disse: mis companheiros han de llegar de todas partes. Sí, los ignorantes y los tontos están en todas partes de la tierra. Jesús, sacerdote: ningún mármol existe que sea más puro y más hermoso que el sentimiento. E nenhum cincel é superior ao de la buena voluntad. Esse é o desenho. Está aí definido os fundamentos da obra do reino, não? Conheces Roma ou Atenas? Conosco o amor e a verdade. ¿Tienes ciência de los códigos de la corte provincial y de las leyes del templo? Sé cuáles son la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Essas mesmas palavras podemos repeti-las 1001 vezes entre nós outros, porque este é nosso manual, digamos assim. Este é o manual. Qual é o manual? A fundação do reino de Deus. A obra divina está em coração de los hombres. Esse reino, para ser estabelecido entre nós outros, não se dá apenas do ponto de vista intelectual. Por isso, o equívoco de Anás. Anás toma Jesus, como ele demonstrou sabedoria, vai ver que tu estudaste em Atenas, que era a high class da intelectualidade, vai ver que tu fuiste a Roma, que era a cidade do império. Então, por isso tu és tão sábio. Ou então, quem sabe, tu tem conhecimento de las leis da corte e do templo, se tu tienes, porque és equívoco. Que disse Jesus? Não é esse aspecto essa autoridade intelectual falsa, orgulhosa, vanidosa, que vai fazer crescer o reino. Ao contrário, ele disse: primeiro, o reino está no coração de los homens, significando que é através de los sentimentos, da compreensão íntima. Só podemos conhecer a Deus através do sentimento, através do amor. Não? Devemos nos preocupar com isso. Vencer o orgulho, vencer a vanidade, vencer a ignorância, vencer os vícios. Isso é com que devemos nos preocupar. Não? E ele disse que nenhum mármol, por mais bela que seja a estátua, nenhum mármol é mais puro do que o sentimento. E nenhum cincel, aquele que delineia o mármore, que hace a estatutária,
¿no? Ningún mármol es superior a la buena voluntad. O sea, basta tenermos buena voluntad para irmos esculpindo nuestra belleza espiritual, para poder potencializar el divino que hay en nosotros. Basta tener buena voluntad. Imagínense ustedes. ¿Qué dice más? ¿Conoce las leyes? ¿Conoce las filosofías? ¿Conoces la ciencia? No. O que conozco é o amor e a verdade. Quem conhece a verdade, conhece a ciência. Quem conhece o amor, vive plenamente. Não? Então, disse sim, bueno, se tudo isso eu sei, como disse Pablo, pero se não tenho amor, eu saberei, exato. Porque se tu não sabes qual é a vontade do Padre, que o Padre quer de ti, tu pode facilmente se desviar do caminho. Facilmente. ¿Verdad? Entonces es necesario estarmos en esa conexión para que possamos verdadeiramente estarmos en sintonía, saber cuál es la voluntad del Padre para con nosotros y no reaccionar y no, como se dice, combatir, no se rebelar, ao contrário, aceptar. Muitas vezes pensamos assim, eu quisiera ser um doutor muito, como se diz, muito renomado. Estude 3.000, não, estou bem renomado. Mas, ao final, não salvei pouquíssimas vidas. Por quê? Porque meu interesse era de ser o sucesso intelectual, do sucesso frente aos outros pares. Que isso significa diante da vida e diante de Deus? É ganhar muito dinheiro? Para quê? De repente, minha vida pode acabar agora mesmo. E que vou fazer com todo o dinheiro, com todo o patrimônio que eu hizo? Volver da mesma forma ou pior? Entende? Então, essa é a compreensão que devemos ter. Temos que ter essa definitiva, incorporar esses conceitos, esses novos paradigmas, para que verdadeiramente possamos viver mais serenos, mais tranquilos, sermos verdadeiros espíritas, de verdade. Então, disse, os obreiros, quem são? Então, disse Jesus naquele instante. Meus bem-amados, ao ouvir minha voz, que ressonará em el íntimo de vuestros espíritus, reconhecereis que sou eu, que vos llamo. E então vendrás a mim, porque é suave mi jugo e liviana mi carga. E então, recordo aqui aquele primeiro diálogo que Jesus, ao chegar à orilla do lago de Genesaré, e foi ao encontro de Simão e de André. Isso também está descrito no livro Buena Nueva. E esse primeiro encontro, que isso me chamou muito sempre a atenção, decir, que disse Jesus ao mirar os dois que estavam aí, porque ele sabia quem eram aqueles dois espíritos, porque ele lo havia encontrado no plano espiritual, ele lo havia selecionado, haviam sido selecionados para a obra, para a colaboração da obra. Então ele disse, Simão e André, vengo de parte de Deus e os invito a trabalhar por la instituição de su reino en la tierra. Simão e André disse, sé bem-vindo. Jesus, ¿queres ser mis discípulos? André, Senhor, seguiremos tus passos. Esse foi o diálogo. Agora, transportemos isso para a nossa realidade. Imaginem que entre um homem muito bonito, muito carismático por essa porta e diga, Antônia, vengo da parte de Deus e a invito a trabalhar por la instituição do reino, do reino de Deus em la tierra. Como será que eu ia reaccionar? Será que eu ia dizer, ser bem-vindo? Será que eu ia dizer, queres ser meu discípulo? Eu ser seu discípulo? Por quê? Entende a diferença? Ele foi chamado e aceitou. Por quê? Porque Jesus disse, ao ouvir minha voz, que ressonará em el íntimo de vuestros espíritus, reconocereis que sou eu, Jesus que te chama. Então, aqueles de nós outros que não estamos em essa conexão, ou que muitas vezes hemos escuchado essa voz em nosso íntimo e lá desechamos, lá deixamos de lado, la mantenemos em nossa inércia operacional.
Nós não trabalhamos como obreiros, somos os obreiros perezosos, aqueles que não aceitam a voz, porque hasta hoje, nesse instante agora, que estamos conversando, que estamos dialogando, porque estão dialogando comigo, certo? Eu estou falando, mas vocês estão pensando, e isso eu sei que é um diálogo, certo? Então, até esse momento, essa voz ressona em nosso íntimo. Aceptamos? Queremos ser seus discípulos? Ou nos mantenemos na inércia? Isso só depende de nós outros. Bem? Será que seguiremos seus passos? Porque muitas vezes aceitamos, mas queremos que ele nos siga e não que sigamos a ele. Ah, tá bem, eu quero trabalhar na obra, mas eu acho que a obra tem que ser assim. Eu quero que a obra seja feita dessa maneira. Não, vamos por aqui. Seguirei seus passos? Ou será que eu estou disposta a seguir os passos do Cristo? Essas são reflexões profundas. Não estamos aqui apenas num domingo, uma hora, não, já tenho que terminar. Apenas para nada. Há que dar significado a nossos minutos. Há que dar significado a essa reflexão que estamos fazendo aqui agora, para que verdadeiramente nos incorporemos em esses sentimentos, em esses paradigmas, em essas realidades, porque é uma realidade espiritual. Verdade? Realidade, verdade. Não? Então, os obreiros da última hora, está dito, não vou ler todo. Disse aqui no Evangelho, não? Do capítulo 20, que era sobre esse assunto. E é tudo isso, não? Os obreiros. Disse, aí Constantino veio e disse, buenos espíritas, vosotros sois todos obreiros de la última hora. Emplead bem esta hora que os resta, e não olvideis. Vuestra existência é um momento fugitivo em la imensidade de los tiempos que formam a eternidade. Apenas um kind reminder. Um pequeno recuerdo. Recuerdem, nós outros somos os... Porque já aceitamos a ideia. Já compreendemos. Não basta nos determinarmos. Basta sairmos da ideia. Vamos aceitar a invitação. Não? E muitos de nós outros, todos nós outros aqui fomos chamados. Mas nem todos são escolhidos, porque não somos obreiros de quem? Não? Qual é a missão que nós outros temos enquanto espíritas, já que os obreiros da última hora são os espíritas, são aqueles que vão manter todo o fundamento e ver a responsabilidade vivo, que vai manter a alma do cristianismo, do espiritismo, em sua mais pureza, em sua melhor pureza que podamos transferir para gerações futuras. Esse é nosso trabalho. Nosso trabalho não vai ser de iluminação, é de colaboração para que os fundamentos não sejam deturpados, que não sejam mesclados com nossas personalidades, para que verdadeiramente sejamos fieles a Deus. Não? Então, qual é a missão de los espíritas? Disse, não os amedrenteis. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. É decir, os buenos espíritos estão conosco e nos inspiram. Basta confiar. Id e predicad a palavra divina. Predicareis el desinterés al avaro, la abstinência a los viciosos, la mansedumbre a los tiranos domésticos y a los déspotas, a los grandes que la desdeñarán, a los sábios que pedirán pruebas, a los pequeños y sencillos que la aceptarán. Id y destruid ese culto del becerro de oro. Id y agradecer a Deus por la tarea gloriosa que os confiou. Os obreiros do Senhor são aqueles que dizem, felizes serão aqueles los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro modo que la caridad. Venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, que callaste vuestros celos e vuestras discórdias, para não prejudicar a obra. E por aí vai. Quem disse tudo isso, nada mais foi do que Espírito de verdade.
que é o Espírito de verdade. ¿Por quê? Ok? Entonces, queridos, isso é o que temos para trazer a vocês hoje, não? E para que possa cair bem profundo em nossa alma, que possa cultivá-la aí, que possamos fazer disso uma realidade viva em nossos sentimentos, em nosso intelecto, para que possamos fazer que o reino de Deus possa florescer entre nós outros. Ok? Graças, então. Amado Maestro Jesus, te agradecemos, Mestre amigo, por todos os espíritos amigos que aqui se encontram, os espíritos que nos inspiram, que nos auxiliam, que são como as línguas de fogo, como tu mesmo prometiste, entre nós outros. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, que incansavelmente nunca perde a esperança, com sua humildade, com suas vibrações amorosas e humildes, nos ensina a ser resignados e obedientes frente à obra e frente ao Senhor de la vinha. Agradecemos a Jesus por seu imenso sacrifício de vir hasta nós outros, de descer tão profundamente em el abismo para venir recorrer-nos, para nos auxiliar. Agradecemos a Deus por la vida, agradecemos a Deus por nos haver criado, agradecemos a Deus pela oportunidade de obreiros em la vinha del Senhor. Que o amor de Deus sempre nos inspire, hoje e sempre, que assim seja.